e se eu for, ficarei até o inverno, ou até o dia de Pentecoste, depois do inverno. Mas essa é a minha vontade, Paulo diz, está dentro do seu coração, ir até a igreja de Coríntio e ficar com eles até o findar do inverno. Porque no inverno, os viajantes não viajavam por conta do frio, que era muito intenso. Então eu pretendia ele voltar até a cidade de Corinto e ficar com os irmãos. Mas ele diz, porém, acho melhor ficar em Éfeso. Por quê? Deus me abriu uma grande porta e eficaz. Só que muitos inimigos ou adversários têm surgido. Paulo está descrevendo que Deus lhe abriu uma porta. Sua intenção é ir para Corinto. Mas ele diz que Deus ele vem e muda seus planos. Porque quando Deus muda os planos de alguém, é porque ele tem algo melhor e maior também. A Bíblia diz que o coração do homem, ele elabora muitos planos, mas a confirmação vem da boca de Deus. Se você fizer planos e eles não acontecerem, não fica triste, fica alegre, porque talvez Deus não deixou acontecer, porque algo maior Ele está reservando para você, e vai prevalecer a vontade e o plano de Deus na tua vida. Aleluia! A Bíblia diz que o cavalo é treinado para o dia da batalha, mas quem dá vitória é Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Paulo, sendo obediente e experiente, ele diz: Deus me abriu uma porta. E essa porta que ele está falando aqui é uma porta que foi aberta quando Paulo estava fazendo um trajeto, voltando. Então na Macedônia, numa parada que ele está na Macedônia, Deus fala com ele, ele resolve escrever uma carta para a igreja de Corinto. E ao mesmo tempo da Macedônia, ele entra em uma cidade, a cidade de Éfeso, uma cidade a qual eu posso dizer que foi a cidade que mais Paulo empenhou-se para evangelização da palavra do Senhor. A cidade de Éfeso, no tempo de Paulo, nos tempos antigos, ela era a segunda maior cidade do mundo, ficando atrás apenas de Roma. Acredita-se que Éfeso, e alguns historiadores, e por que não dizer de um arqueólogo antigo, chamado de Estrabão, ele escreve e diz que, em suas histórias, ele diz que Éfeso se tornou a segunda maior cidade na antiguidade, e que ela tinha ou comportava cerca de 500 mil de habitantes. 500 mil de habitantes. Ela era uma cidade portuária, onde o comércio era muito forte. Ela também era uma cidade filosófica, onde o entendimento e o saber estava lá em cima, o intelecto humano estava em evidência. Ela também era uma cidade idólatra. Lá estava o templo de Ártemis, a deusa dos Efésios. E que lá por 2 horas os habitantes costumavam ficar de pé durante 2 horas e gritarem o nome de sua deusa, de sua rainha. E diziam em toda voz alta: grande é a Diana dos Efésios. Mas é lá que Deus dá aquela cidade a Paulo, e Paulo entende como uma grande porta.
Aleluia! Eu sei que Deus está abrindo uma grande porta para essa igreja. E observe como Paulo entende a palavra de Deus. Deus me abriu uma grande porta. Por que grande? Porta aqui, o seu significado, ela é oportunidade. Grande porque ela é ampla. Ela é ampla. Ela é grande. Ela é espaçosa. Mas ele diz, mas ela também é eficaz. A palavra eficaz aqui, ela vem de perfeição. E foi esta porta que Deus deu a Paulo. Algo quando está na centralidade de Deus, não pode ser ruim. Não pode ser interpretado ou encarado como uma coisa ruim. Se Deus está te dando uma oportunidade, se a porta dele está sendo aberta na tua vida, entenda como uma coisa boa, entenda como uma coisa perfeita, que vai dar certo, que vai frutificar, que vai florescer e que vai dar frutos para a glória do nome de Deus. Aleluia! Ele entende que o que Deus está preparando para ele não é pequeno. E não corre o risco de ser imperfeito. Está tudo sobre as medidas de Deus. Deus está preparando algo grande para esta igreja. Deus está preparando uma oportunidade perfeita, eficaz para esta igreja. Deus está preparando uma oportunidade eficaz para esses obreiros, para este ministério, para esses pastores. Entende que é Deus que está reservando para vocês. E ele ingressa. Entendendo isso, ele ingressa. E é interessante que a igreja de Éfeso, ela aparece por 3 vezes na Bíblia. Ela aparece no contexto da sua própria carta. Em segundo, aparece a fundação dela no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. E em terceiro, ela aparece no livro de Apocalipse, quando Jesus arremete uma carta para ela. Ela se tornou uma igreja muito importante. Quando Paulo ele entra na cidade, no livro de Atos, capítulo 19, você observa que a forma como Deus trabalhou na vida de Paulo foi uma forma diferenciada. Assim como a porta era grande e eficaz e tinha sido preparada por Deus, Paulo, da mesma maneira, ele foi preparado, vocacionado e ungido para fazer a obra nessa cidade, conforme escrito pela descrição do texto, uma porta grande e eficaz. Se é Deus que está fazendo, não te preocupas. Se é Deus que está enviando, não te preocupas, porque Ele dará todo o implemento necessário para que a obra seja feita para a glória do nome dEle. Aleluia. Quando ele entra na cidade, a Bíblia diz que aparece 12 apóstolos. Encontra-se com 12 apóstolos. E o início da igreja começa aqui. E falando e discorrendo com eles, Paulo pergunta: conhece o batismo do Espírito Santo? E eles dizem: não conhecemos. Nós apenas sabemos do batismo de João com água para arrependimento. E Paulo disse: não conhece, pois João batizou com água para o arrependimento. Mas veio Jesus depois dele dizendo que batizava com o Espírito Santo e com fogo. E se vocês ainda não conhecem esse batismo, recebe ele aí agora. Paulo, impondo as mãos, todos os 12 foram batizados, falaram em línguas estranhas e profetizaram. E ali nasceu a igreja de Éfeso, cheia do poder, cheia do Espírito, cheia de profecia, línguas estranhas, porque onde Paulo estava na direção, e a palavra de Deus prosperava por meio dele. Essa igreja nasceu em pleno avivamento. Aleluia!
apagueis o fogo do Espírito. Está em Éfeso, em Efésios, está em Tessalonicenses, melhor dizendo. A igreja que nasce no fervor e no fogo do Espírito, ela não pode se apagar, ela não pode esfriar, ela tem que continuar na mesma intensidade, ela tem que buscar, ela tem que se avivar no Senhor Jesus. É hoje que Deus vai encher muitas lamparinas aqui, é hoje que Deus vai avivar esta igreja, é hoje que Deus vai fazer arder de novo no teu coração a centelha do Espírito. A frieza não vai apagar, não vai apagar, a chama desta obra não se apagará. E Paulo continuou. Fundada a igreja, a Bíblia diz que Paulo ele foi a uma escola de tiranos. E esta foi a cidade que mais Paulo demorou depois da fundação da igreja. Paulo nunca demorava muito tempo numa cidade. Ele fundava a igreja, preparava obreiros e depois ia para fundar mais. Mas aqui ele passou por cerca de 3 anos. 2 anos ele ficou na escola de tiranos, discorrendo com os sábios e epicureus, filósofos e epicureus. Ficou discorrendo, ficou dialogando. E como era uma cidade do intelecto avançado, que buscava o saber secular, qualquer pessoa que trouxesse novas ideias, novas doutrinas, tinha a oportunidade de pregar em ar livre, nessa escola, de pessoas capacitadas. Como Paulo, ele era teólogo, muito sábio, desenvolvido no saber, tanto nas coisas seculares como também nas coisas de Deus, deram-lhe oportunidade. E muitos paravam para ouvir o que Paulo tinha para dizer, porque era a oportunidade de Deus para a vida dele. Aonde tu fores, direcionado por uma porta aberta de Deus, Deus sempre vai arrumar condições para tu falar dele, para você pregar sobre ele. E conforme tu vai pregando, você vai fazendo a obra, Deus vai anunciando e tornando notório o que ele tem na tua vida. Aleluia. Não temas, diz o Senhor nesta noite para ti. 2 anos pregando, e o número de irmãos ia sendo acrescentado, de uma forma que a igreja cresceu tanto. A igreja cresceu tanto, que a própria cidade de Éfeso já estava ficando sufocada pelo número de irmãos e a quantidade que se convertia. A Bíblia diz que o poder que estava em Paulo era tão grande, tão fluente, que antes as pessoas, os magos que mexiam com magia negra, com astrologia, eles se convertiam à mensagem, de forma que eles vinham em praça pública, queimavam os seus livros de magia negra. A Bíblia diz, está lá em Atos 19, queimavam em praça pública. Disse que fizeram um montão de livros. Aqueles que faziam artes mágicas fizeram um montão de livros em praça pública, e depois tacaram fogo e queimaram e confessaram seus pecados e aceitaram a Jesus, o Deus que Paulo pregava. O que tu estás temendo? Qual é o teu temor? Deus está contigo. Igreja de Caçu ainda não viu nada do que Deus tem para fazer sobre a vossa vida. Chegou o ponto que eles falaram assim: Paulo só nos trouxe prejuízo. O remanto comanda raia saria mandoro mando comanda raia serve a seque andou remarrécia. Ele nos trouxe prejuízo, porque as pessoas iam se convertendo. O templo de Diana foi se esvaziando. As bocas que outrora
idolatrava, agora estavam louvando o nome de Jesus. A idolatria vai cessar de uma vez por toda. O nome de Jesus será proclamado. O nome de Jesus será exaltado numa escala geral. Eu vejo Deus levantando missionários na intensividade do poder do Espírito. Eu vejo Deus vocacionando homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Remando comando rumandacaia sarabaixa labaiasa. O quemico souri calabacandaia sai. Herimando culabaiaçou. O Espírito de Deus está agora acendendo a centelha do fogo no coração de muitos aqui. Saia cabaça. Sinta aí o Espírito de Deus agora soprando e acendendo essa brasa dentro de ti. E está queimando, está queimando. Não tentes impedir o agir de Deus. Não tentes impedir o agir e a obra de Deus na tua vida. Havia confissão pública. E houve uma grande destruição das obras malignas. Outra coisa que acontecia, quando eu disse que Paulo ele foi capacitado e implementado pelo poder de Deus, de acordo com o que Deus tinha reservado a ele, entenda que ele estava na maior cidade, na segunda maior cidade do mundo. Então ele se empenhou de uma forma tão intensiva para poder transmitir a mensagem do Evangelho, que ele quis e queria alcançar todos. E no final a Bíblia diz que no capítulo 19, Paulo, de forma que Paulo se esforçou, a ponto de toda Éfeso ouvir a palavra pela boca de Paulo. Estou falando de uma cidade enorme. Estou falando de uma das maiores cidades do mundo antigo, que foi evangelizada por um homem sozinho, que se deu ao Espírito Santo, se entregou, se rendeu ao poder do Espírito de Deus, entregou-se sem reserva, se doou por completo. Eu quero que o Espírito Santo te levante com essa mesma intensidade. Deus vai abrir uma porta na tua casa. Teu marido vai se converter de uma vez por todas. Todos os teus filhos serão crentes, serão missionários. Essa cidade será de Deus por completo. Acontecerá cultos em praça pública, nos arredores. A Bíblia diz que Paulo ele estava tão cheio do poder de Deus que, quando surgiam algumas necessidades de ter que ir expulsar demônios, curar os enfermos, por ele não conseguir estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque você quer ver o diabo ficar imperturbado, comece a fazer a obra de Deus. Comece a fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que surgiam endemoniados e enfermos. Aí Paulo dizia, ele trabalhava o dia todo com seus aventais e com seu lenço, e ele falava para seus discípulos, para os seus companheiros, vai lá, e quando chega lá sobre os enfermos, passa esse avental por cima deles, e o lenço da mesma forma. E diz a Bíblia que os enfermos eram curados, os endemoniados ficavam libertos. Quando o demônio via, ele já saía correndo.
Estou falando de uma unção diferenciada. Estou falando de uma oportunidade apropriada. Estou falando de uma coisa nova. Dependendo da condição, Deus vai usar novos métodos para que o nome dele seja glorificado por meio da tua vida. Deus te dá novos métodos. Deus te dá novos métodos de trabalho, mas o nome de Deus é glorificado. Ele vai fazer e ninguém impedirá. Aleluia. Só que Paulo ele diz: a porta é grande e eficaz, só que há muitos adversários. Mas observa como ele diz: Deus me abriu uma porta. Uma outra tradição diz: Deus abriu para mim. No sentido figurado, Paulo está dizendo: a oportunidade é minha. Tem oportunidade que Deus vai te dar e talvez não vai dar para o teu vizinho, talvez não vai dar para o teu irmão. Ele vai dar para você. Paulo diz: mim, para mim. Vai ter oportunidade que talvez Caçu vai alcançar, que talvez outros não vão alcançar. Mas isso é a bondade e a misericórdia de Deus. Mas se Ele está te dando, atenta para ela. Atenta para ela. Porque algo muito especial está te reservando. Algo muito grande está te reservando. Reservado para ti. E toma posse nessa noite. Eu profetizo, toma posse nessa noite. Toma posse dessa palavra profética. Recebe. Toma posse. É tua. Só que Paulo diz: muitos adversários se levantaram. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Que adversários eram estes? Adversários aqui é no plural. A porta está no singular. Uma. Adversário está no sentido plural. Muitos. Você está achando que diante da oportunidade que tu vai receber, ou que tu já recebeu, ou que está prestes a tomar posse, vai surgir muitos adversários. Mas eu creio numa implementação tão poderosa de Deus na tua vida, que você não vai temer os adversários. E é interessante notar que a carta aos Efésios é a carta que mais Paulo fala acerca de poderes malignos. É a carta aos Efésios. Ele vai falar no capítulo 2 que o príncipe das potestades do ar. Aleluia. Ele vai falar: não deis lugar ao diabo. Aleluia. No capítulo 6 ele coloca em evidência uma igreja que está numa luta travada. E o cenário que a igreja se encontra é um cenário de guerra. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai sobre vós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé. Calcem-se com as sandálias da preparação do evangelho da paz. Uma igreja em constante obra, uma igreja em constante guerra. E tomai sobre vós a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está interpretando aqui uma igreja que se comporta como um soldado armado, preparado para uma peleja, em constante ameaça, aspirando por vitória. Alguém que não despreza o escudo e nem a espada, porque enquanto luta também se defende. Enquanto alveja o inimigo, ele também está pronto para se defender. Aleluia. Desperta, igreja,
para a obra que Deus tem com a vossa vida. A igreja de Éfeso se tornou a maior igreja do mundo antigo, da era apostólica. Tanto em termos de números, como em termos de finanças. A cidade era próspera. Havia um comércio ali muito grande, muito forte. A igreja se tornou rica. A igreja se tornou uma grande potência. E o que mais eu acho interessante é que era uma igreja que era cheia do Espírito. Ardia em desejo de receber o Espírito. Uma igreja que conheceu a plenitude do amor de Deus. A única igreja que conheceu e desfrutou da plenitude do amor de Deus. Paulo diz: porque vós tem conhecido a altura, a profundidade e a largura do amor de Deus. Aleluia, aleluia. Essa igreja se tornou uma tão grande potência que quando Jesus escreve uma carta, 35 anos depois de sua fundação magnífica, quando Jesus escreve aquela carta, aí a Bíblia vai dizer o quê? Que quando Jesus escreve a carta, ele manda a carta e ele manda algumas recomendações. E dessas recomendações restringentes que Jesus tem para aquela igreja, ele diz assim: eu te admiro, porque tu tem posto à prova aqueles que se dizem judeus, mas não são. E vocês têm o achado mentirosos. Uma igreja que teologicamente era uma igreja muito forte. Sua formação teológica era muito grande. Por quê? Porque foi uma igreja privilegiada. Alguns dos seus pastores que a pastorearam foi Paulo, foi João, foi Apolo, foi Timóteo, foi Tíquico. Pessoas capacitadas que passaram por ali e desenvolveram um ótimo trabalho. Só que Jesus, ele também faz outra recomendação: eu tenho contra ti que vós perderam a prática do primeiro amor. Eu estou falando que ela era uma igreja privilegiada. Ela estava em primeiro lugar. Ela encabeçava as 7 igrejas da Ásia. E ela aparece em primeiro lugar. E quando Jesus revela, ele diz: lembra-te de onde tu caíste. Está falando de posicionamento. O que eles tinham galgado. Lembra-te de onde tu caíste. Arrepende-te e volta a praticar o teu primeiro amor. Aleluia. Vamos ficando de pé, por gentileza, já vou terminar. Eu acho que se alguém perdeu alguns princípios, é hora de nós buscarmos eles. E se alguém tem alcançado alguns princípios dessas condições, é hora de colocar em prática todos eles. Jesus promete aqui nessa noite, através de uma palavra profética, uma igreja poderosa. Uma igreja que não saberá o que é dificuldades que possa pará-la. Uma igreja que não se prostrará diante de inimigos verazes. Uma igreja que fará a obra de Deus com a chama do Espírito. Quantos crê? Levanta a tua mão e vai recebendo aí. Aleluia, aleluia. Tira um minuto para tu adorar o Senhor. E diga: Deus, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu não desperdiço essa oportunidade que tu me dá, Senhor. Eu tomo posse desse novo tempo, esse novo tempo de triunfo na minha vida, na nossa vida. Deus te capacita, obreiro,
para esta grande obra. Deus suscita em ti coragem. Recebe aí uma unção diferente do Espírito de Deus, uma unção renovadora. Recebe aí, juventude, uma unção de progresso na vossa vida. Chega de lentidão. Aleluia, aleluia. Recebe em nome de Jesus aí uma chama. Que essa centelha seja acesa agora, em nome do Senhor Jesus. Vai, Espírito de Deus, agora. Vai acendendo. Deixa o Espírito de Deus arder dentro de você. Onde estão tuas línguas repartidas como que é de fogo? Onde está o dom de profecia? Será que ele já tem cessado? Não cessa, não cessa, não cessa, não cessa. Areva xereke, areva shurika mandurabas, uremei do chorobadakasai, het comando imidi helyase, eraba shurabakalabasai, ala shuria o shomono do helyase. Aleluia. Esse ciclo de oração aqui, recebe aí agora uma apoteose de poder sobre vós. Recebe aí em nome de Jesus. Recebe aí em nome de Jesus. Diáconos, cooperadores, sejam cheios. Recebe o dom da palavra. Preguem na virtude, preguem no poder, preguem na unção, que a obra é Biera Calabarras. A obra vos espera. A obra vos espera. A obra está reservada. Aleluia. Aleluia. Alabaia saracalabarras. Já vou devolver aqui a quem é de direito. Glória ao Senhor Jesus. Deus vivo. Tem alguém aqui que queira se entregar para Deus agora? Para a obra que Ele tem reservada. Eu vejo pela fé um grande campo. Eu vejo pela fé um grande campo. Seus frutos estão amadurecidos, estão maduros, prontos para serem colhidos. É um campo espiritualmente reservado. É uma seara. E Deus entrega para vocês nessa noite. Toma, recebe em nome de Jesus. Administra essa porta aberta que Deus está te dando. Grande e eficaz. Os inimigos que se levantarem não subsistirão. Os inimigos que se interporem não subsistirão. Os inimigos que ficarem na frente não aguentarão o poder que é fluente na tua vida. Vai e executa o que Deus tem e determinou para ser feito por vós. Aleluia.